Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, alguns versículos da palavra de Deus para uma leitura nesse momento. Glória a Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como também alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amados, desde o dia que propus no meu coração o desejo de falar algumas coisas sobre mídia, eu me preocupei, porque sei da série de coisas que acontecem no dia a dia no mundo, e as realidades que nós enfrentamos no nosso contexto social geral. Me preocupei pensando que teríamos momentos bem fortes em nossos cultos de ensino, quando passaríamos por temas, poderíamos abordar assuntos que trariam realidades do momento para as nossas vidas. Falamos aqui da força que nós temos com a nossa mídia e como é necessário nós termos a mídia. É tanto que os maiores investimentos das nossas igrejas ou de outros segmentos hoje, das grandes empresas, ou pequenas ou médias também, é a mídia, porque é uma arma poderosa de grandes batalhas, é uma ferramenta de trabalho. E nós vimos isso nesta pandemia, quando milhares e milhares de pessoas, dentro das suas casas, comandaram os seus trabalhos, desenvolveram as suas profissões, desempenharam o seu trabalho. E eu estava aqui na igreja, no púlpito da igreja, quando um irmão estava comandando uma empresa lá na outra América. E ele, com o seu computador ligado, ele mostrou para mim os robôs todos trabalhando, homens comandando aqueles robôs, e ele corrigindo os itens de dentro daquela grande fábrica, daqui, da igreja, no final do culto. A facilidade que tem, ele disse: eu estou aqui e estou lá no mesmo momento. Da mesma forma que eu trabalho aqui, é como se estivesse presente lá. Então, a força da mídia, da comunicação, é muito importante para as nossas vidas hoje. Mas, por um outro lado também, ela tem sido uma arma destruidora de muitas vidas. Nós falamos aqui, quando ela entra para destruir, através da tela, do celular, da televisão, do computador, e ela vem para destruir vidas,
de pessoas que não sabem administrar ou trabalhar bem com essas ferramentas. Nós, da nossa geração, sabemos trabalhar um pouco, mas não temos o domínio, nem mesmo sobre o nosso celular. As pessoas mais jovens, que nascem agora, os que são pequenos, já têm facilidade, muito mais facilidade, porque nasceram já nesta geração da evolução da informática, da mídia. Nós viemos falando sobre esses assuntos desde lá, da origem da fala, até o desenvolvimento da grande tecnologia. Eu estava pensando nas pessoas que nós atendemos no dia a dia. E nesta semana, eu tive que ir numa cidade vizinha para atender alguém que estava com um problema sério. E um casal com 32 anos e o marido com 42 anos. Com queixas, lágrimas, eles disseram: enquanto nós não tínhamos contato com a internet, e na nossa casa nós não tínhamos aparelhos evoluídos, sofisticados, a nossa vida era boa. Nossos filhos viviam em harmonia, nosso casamento estava uma bênção. Mas quando nós demos ouvido para isso, a comida não sai na hora certa, o marido não tem muito prazer de estar conversando com a esposa, e a preocupação chegou a tal ponto de filhos desistirem da escola e o casal em pé de separação. Mas dando uma olhadinha nas nossas notícias também, que estão registrados inclusive na internet, cresceu neste ano de 2021, ano passado, 75% o número de separações por questão de mau uso da mídia. No mês de julho do ano passado, 2021, em relação a 2020, só no mês de julho, dentro desses 30 dias, houve uma multiplicação que foi para 260% o número de separações, de brigas dentro do lar. A escala subiu de uma forma assustadora por questão da mídia. Tem a ver o quê? Nós precisamos trabalhar com a Igreja do Senhor, conversarmos sobre isso e alertar naquilo que nós podemos. E nós que somos maduros, que estamos sempre na igreja, ouvindo, repartir com os nossos filhos, repartir com os nossos netos, os nossos noras e genros, e com a nossa família, que tome o máximo possível de cuidado e usem com sabedoria esta ferramenta para trabalhar, para crescer, para evoluir, para pesquisar. Mas não usem pelo lado do mal, porque isso traz transtornos para a família. E quando estava olhando onde está as bases bíblicas para isso, eu olhei aqui no capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, vendo como Deus trabalhou. Vou usar mais do versículo 11 em diante, mas uma reflexão rápida até o versículo 11, quando Paulo está preocupado e orienta a igreja de Corinto, dizendo: não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Nós vemos como Deus usou para tratar os seus filhos de uma forma comum, tratando todos iguais. As bênçãos que eram para uns, vinham também para os outros. Todos passaram pelo mar, todos beberam da mesma bebida, todos foram batizados de Moisés na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo manjar espiritual. O tratamento que Deus deu para o seu povo sempre foi igual, mas a reação do povo nunca foi igual. Sempre teve reações diferentes. E depois que ele fala tudo isso, ele diz: olha, não vamos cobiçar as coisas como eles cobiçaram. A cobiça é um problema sério que vem sobre a vida, na mente, no coração das pessoas. Mas não vamos falar hoje sobre a cobiça, só citando aqui.
E não vos, pois, torneis idólatras como eles. Também não vamos falar de idolatria, mas a idolatria é aquilo que a gente endeusa, aquilo que a gente trata melhor do que Deus, prioriza. Pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, aquilo que a gente prioriza, idolatria. Mas também fala, não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Prostituição também está um pouco vinculado a esta imoralidade da internet, mas não vamos falar precisamente sobre esse assunto hoje. Mas o versículo 9 diz, não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, forçar Deus a fazer o que a gente não quer, ou fazer o que a gente quer e aquilo que Ele não quer. E daí, por fim, aqui no versículo 10, não murmureis como também alguns deles murmuraram. Esses são 5 tipos de pecados que o povo de Israel cometeu e Deus queria corrigi-los, adverti-los, para que eles não viessem cair numa decadência ainda maior. Foi tanto que saíram de Israel milhares e milhares de pessoas, mas só chegaram em Canaã 2 homens, Jefoné, filho de Num, ou Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só esses 2 chegaram lá. Então a preocupação de Deus era advertir o seu povo, porque por causa disso vem 3 castigos. Um deles está no versículo de número 8, que diz, caíram no dia 23.000. Foi por causa da prostituição, tem o texto bíblico lá no Velho Testamento. O outro está no versículo 9, que pereceram pelas serpentes, que foi também o que aconteceu lá no deserto, quando as serpentes picavam. E outro no versículo 10, que pereceram pelo destruidor, quando a terra os engoliu, lá numa região do deserto. Mas o versículo que me chamou a atenção, que é o texto na continuidade, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O versículo 11 veio como figura, veio como aviso, veio como advertência para nós. No versículo 12, a preocupação de Deus nos advertir, você que está em pé, não caia, não ceda, não se deixe levar, fique firme. E o versículo de número 11 ou 13, vem uma esperança, uma promessa de esperança. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não vem uma tentação maior que as nossas forças. Não vem uma tentação maior que o nosso nível espiritual. Não vem uma tentação tão grande que não se consegue vencer. Mas toda a tentação é possível que nós venhamos vencer pela graça e a misericórdia do Senhor. Baseado nessas verdades todas do texto, que poderíamos ficar meditando ali, eu gostaria de citar outros versículos também, para que eu e você viemos proteger o nosso casamento. Proteja a mulher que está do seu lado. Proteja o seu esposo que está do seu lado. Creio que nessa série de assuntos que nós estamos citando isso, nós iremos crescer bastante espiritualmente. Muitas coisas que a gente faz, a gente vai aprender a não fazer. Muitas coisas que a gente não consegue se livrar, a gente vai conseguir se livrar pelo poder da oração. E muitas pessoas que precisam da ajuda da gente, também vão receber conselhos para que possam se livrar desse mal. Nos agarrando no texto bíblico, no capítulo de número 20 de Êxodo, versículo número 14, o mandamento é claro quando diz, não adulterarás. Não é para cometer adultério. E o adultério tem entrado muito fácil nas vidas, através das mídias sociais. É muito fácil uma conversinha, é muito fácil uma figurinha, é muito fácil uma foto, é muito fácil uma mensagenzinha. E quando vê aquele pai de família honrado, aquela mãe de família honrado, aquele jovem casal já está enrolado, já está sendo seduzido e está caído. Escape para vencer a tentação. Escape pela tua vida. Mateus capítulo 19, versículo 6, a Bíblia diz que
o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você que teve experiência na vida, o que não teve, estamos falando de um contexto bem teológico, bem bíblico, para não sairmos de dentro da palavra de Deus. Passou lutas, dificuldades, vigie, porque você tem alguém do seu lado que Deus colocou, e esse alguém você deve preservar, deve cuidar. Então não se envolva com o pecado do adultério, com a carne, porque você tem um compromisso com alguém. Malaquias capítulo 2, versículo 14, a Bíblia fala da deslealdade do homem para com a mulher, ou da mulher para com o homem, mas diz ali, não seja desleal com a mulher da sua mocidade. No outro texto, com a mulher que está do seu lado, com a mulher que você ama, ou com a mulher que te ama, assim por diante. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o texto sagrado diz que é para nós honrar o casamento. Honrado seja o casamento, e o leito não tenha mácula, mas os que se dão à pecaminosidade, à prostituição, ao adultério, Deus julgará. E nós sabemos que grandes quedas são fruto de pequenas negligências. As investidas de Satanás através da mídia são através das pitadinhas, das propagandas, dos videozinhos que aparecem, das coisas que vêm na tela do seu celular, e que você precisa ser firme para não abrir, não tentar ver, não tentar pesquisar, mas quando vir, você deixar aquilo passar, apagar, deletar, fazer alguma coisa. Eu estou falando para os irmãos, eu estou falando para mim também, porque todos nós estamos no mesmo barco, e nós usamos o nosso celular e nós não sabemos explorar todo ele, todos os recursos que essa ferramenta tem. Mas o casamento é o alicerce da família, e se tem problema no casamento, tem problema em toda a casa, tem problema na família inteira, tem problema na sociedade também, porque quando a família tem problema, não fica só para eles os problemas também se estendem para aquelas pessoas que estão perto da gente. Se você entrar numa casa e o casal estiver de briga, estiver em desacordo, você já sente o clima da casa que não está bom. Você precisa orar pela família e abençoar a família para que aquele espírito de contenda, aquela força contrária seja expulsa e vá embora, e a bênção divina venha sobre essas vidas, glória a Deus. Nós vivemos uma cultura anti-casamento, e nós podemos perceber isso, queridos, perceber essa cultura em qual parte? Nós percebemos nas músicas, nós percebemos isso também nos filmes, nós percebemos isso nas novelas, nós percebemos isso nos seriados, que tudo o que acontece é apresentado com propaganda, tem que ter uma pitadinha de sensualidade, de imoralidade, mas nós como cristãos vemos isso e desligamos, saímos de perto, fugimos, demos um jeito de nos livrar, porque sabemos que Deus não se agrada dessas coisas, e isso tira a nossa espiritualidade, isso tira a unção de Deus da nossa vida. Glória a Deus. Há uma inversão de valores muito grande, queridos irmãos, e nós precisamos citar aqui, porque o marido e a esposa, nesses programas da tela, eles são os vilões, mas os traidores, os amantes, eles são os artistas, eles são os famosos, em detrimento daquele que teria razão, que é o marido, que é a mulher traída, o marido traído, o traidor que é o herói. E isso está errado, está contrário à palavra de Deus, está contrário à Bíblia Sagrada. É por isso que Satanás está entrando nos lares, porque ao invés de admirar aquilo que é bom, às vezes nós admiramos aquilo que é mal, e nós precisamos prestar atenção nisso, e levantar as mãos dentro da nossa casa, e repreender no nome de Jesus Cristo essa força contrária. Glória seja dado o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é insuportável nós ver as infidelidades que se apresentam na televisão, a sensualidade e a imoralidade
que vem contra os indivíduos e invade as telas, invade a sala, invade o quarto, invade a nossa casa. Nós precisamos segurar o poder da oração dentro da nossa casa, para que Satanás não venha se aproveitar da fraqueza de alguns. Eu atendo pessoas jovens, eu atendo pessoas de meia idade, mas eu estou atendendo pessoas da minha idade, mais velhos ainda, que estão sofrendo, que estão chorando, porque não conseguem se livrar desta maldade. É preciso uma libertação que vem da parte de Deus dessas vidas. Glória a Deus, porque muitos lares não estão filtrando, não estão tendo forças para filtrar, mas estão deixando passar como quer, e Satanás está tomando conta, porque ali está entrando a perversidade, ali está entrando o desvio de caráter, o desvio dos princípios, a sensualidade, a ideologia satânica, a inversão de valores está entrando ali, está sendo derramado na nossa frente, na nossa casa, no nosso colo, no nosso peito, nos nossos olhos, na nossa mente. E este livro sagrado está sendo esquecido muitas vezes, quando devíamos estar com ele aberto, com a cara em cima dele, chorando e pedindo misericórdia. Glória a Deus. O padrão de Deus é um padrão bíblico, o padrão de Deus é um padrão espiritual, o padrão de Deus é um padrão divino, o padrão de Deus é um padrão moral, é um padrão que vem dos céus para as nossas vidas. Glória seja dado o nome do Senhor. O adultério está sendo tratado de uma forma comum, e as pessoas não estão mais temendo a cair em adultério. As pessoas não estão mais temendo a desobedecer a palavra de Deus, porque estão defendendo uma ideia errada, que é a ideia da união livre, a ideia do amor livre, a ideia dos amores múltiplos, é a ideia da felicidade a qualquer custo, e isso está errado. Felicidade não é a qualquer custo, existe uma direção. O amor não é livre, o amor é responsável. A união não é livre, a união é responsável. Eu sou responsável pela minha família, você é responsável pela sua família. O marido é responsável pela sua mulher, a mulher é responsável pelo seu marido. A glória de Deus precisa entrar na nossa casa. Satanás tem que ser mandado embora. Não se deixa levar, aleluia. Levante a mão para o céu para adorar a Deus. Parece que a indecência virou moda. Parece que a modéstia foi embora e foi esquecida. Oh, meu Deus! Quantos não estão exercitando a sua fé? Quantas pessoas estão exibindo os seus corpos nus? Quantos casos nós temos atendido? Mas não é só entre os adolescentes, de pessoas que trocam fotos nus, que vem na tela do celular, que vai na tela do computador. É o nudismo tomando conta. Isso acaba com a espiritualidade. Isso desperta uma curiosidade de alguma coisa que não existe. É uma miragem na área emocional. A pessoa está vendo alguma coisa e procurando aquilo que ninguém pode dar. Só Deus que pode dar a satisfação para esse coração sequioso, para esse coração sedento, para esse coração que tem fome da palavra. O Senhor Jesus vai preencher, não precisa essas coisas. O sangue de Jesus tem poder para proteger a sua amada igreja. Glória a Deus. Quantos estão iniciando o seu casamento? Não vou dizer na nossa cidade, eu estou preparando a igreja, preparando o povo de Deus para se defender, preparando o povo de Deus para me ajudar na educação social, na educação da família. Quantos casais estão hoje começando a sua vida a dois, já com a sua vida manchada por sangue inocente, pelo aborto, por assassinar alguém ainda antes de nascer, porque não quis ser responsável, porque não quis assumir. Mas tem leis que favorecem, mas essas leis não são bíblicas. A Bíblia diz: não matarás. A Bíblia contraria a vida, nós não favorecemos isso. E nós precisamos orar a Deus para curar a nossa sociedade, para curar os nossos jovens, para curar a mentalidade de uma geração que está vindo aí, que precisa de ajuda de Deus. Mas a igreja tem a resposta, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você vai me ajudar
contrariar essas coisas. Existem momentos que você não pode falar, existem momentos que não pode dizer nada, mas nós podemos orar a Deus e repreender, e abençoar as vidas, e abençoar os casamentos, e abençoar as casas, e abençoar as famílias, porque Deus está nesse negócio. Quantas relações comprometidas, porque não há limite no uso da tecnologia. Se Deus te deu um iPhone evoluído, não é para essas coisas, é para usar como ferramenta de trabalho e fazer tudo o que precisa. Se Deus me deu um MacBook, um dos computadores pequenos, um dos notebooks melhores que você já pode conhecer, não é para essas coisas, é para trabalho. Se Deus te deu coisas boas, é para a glória do nome dEle. Se Deus te deu coisa evoluída, é para usar para a glória dEle. É Deus que está te dando, porque você pode entrar em sites de relacionamentos amorosos, e você pode falar com pessoas que você pensa que é alguém e não é, e você pode ser enganado por isso. E eu posso citar aqui, meus amados irmãos, problemas que nós já estamos atendendo há muitos anos. Eu atendi um casal, isso faz mais de 15 anos já, na época que começou a receber conselhos através da internet. E os conselheiros entraram dizendo que eram pastores, que eram homens de Deus, que eram servos de Deus, que revelavam as coisas, que elogiavam, e foram entrando na vida daquele casal, e foram entrando, e acabaram com o casamento. Quase deu morte, deu sangue, deu processo, deu separação, deu um monte de coisa, por causa de uma pessoa endemoniada, porque esse irmão inocente, essa irmã entraram em sites amorosos, de relacionamentos, de aconselhamento. Quem pode te dar um conselho confidencial, quem pode ouvir os teus problemas e não expor os teus problemas, é alguém que é teu líder espiritual, que vai ouvir e vai levar para os pés de Jesus, e vai pedir para Deus perdoar e dar graça. Não são pessoas que você não conhece, que estão do outro lado do mundo, que vêm para enganar como lobos vestidos de ovelha, mas o objetivo é acabar com o relacionamento, com os casamentos, e ludibriar pessoas carentes a seu bel prazer. Mas a igreja não precisa dessas coisas. A igreja está diante do Senhor na oração. A igreja do Senhor vai vigiar. Nós não vamos usar as ferramentas para fazer elogios para pessoas que nós não conhecemos. Nós não vamos usar as ferramentas para mandar figurinhas que nós não sabemos o que significa. Nós não vamos usar as ferramentas para mandar fotografias para pessoas que nós sabemos que vai passar para outro. Essa é a área da mídia, nós precisamos vigiar nisso. O nome de Jesus quer ser glorificado na nossa vida. Cuidemos a conversa que fizemos, através do áudio, através da escrita. Cuidemos os vídeos que nós mandamos, cuidemos, porque Deus está interessado em nos abençoar. E o afastamento de Deus está sendo constante por muitas vidas. E falando num contexto bem prático e pessoal, afastamento dentro de casa. Quem devia estar bem perto está bem longe, e quem devia estar bem longe está bem perto. As pessoas deixaram alguém que amam dentro de casa, bem pertinho na outra cadeira, e estão conversando com uma pessoa possessa de demônio lá do outro lado do mundo. As pessoas não se relacionam mais, porque cada um tem o seu aparelho individual. Um está numa cadeira, o outro está no outro, e não sabe com quem está falando, e está se comunicando com pessoas que não devia nem conhecer, nem dar atenção, enquanto a pessoa que merece o seu abraço, o seu carinho, o seu beijo, a sua conversa, as suas palavras de carinho e de amor, está sendo deixado do lado. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder para guardar a sua igreja, para purificar a sua igreja. Glória a Deus. Quantas pessoas estão trocando pérolas por alfarrobas? As pérolas são a sua família, as pérolas é a sua esposa, as pérolas são seus filhos, as pérolas são o seu marido, as pérolas são as coisas de Deus, e as alfarrobas são essas coisas que a gente não sabe o que é, que são trazidas para os porcos, mas nós temos tendência muitas vezes de dar atenção para essas coisas. Mas Deus está nos advertindo: fuja, escapa por tua vida. Você que está em pé, não caia, não se deixe levar. Quantos estão fazendo isso? Qual é a saída, pastor? Eu estou entendendo a palavra, pastor. Qual é a saída?
A saída é o seguinte: eu tenho uma palavra aqui, estabeleça limites. Em primeiro lugar, limite na comunicação com a mídia. Limite no acesso, limite no horário, limite nas redes, limite tudo. Depois da meia-noite não responda mais mensagem de ninguém, a não ser de pessoas que você conhece, de um amigo, do irmão, pessoa do mesmo sexo, se for possível, que não seja da família. Você vigia, porque você não pode fazer isso. Eu estou fazendo isso também, porque também recebemos mensagem várias horas, mas tem um horário que você não responde mais ninguém. E você vai para o quarto, colocar a cara no chão e pedir misericórdia de Deus para a vida. Você não pode ficar conversando com alguém fora de hora, e alguém deitado na cama dizendo: vem dormir. O que você está fazendo? Onde está o teu celular? E você não revela, não conta, que não tem a senha do seu celular. O marido tem que ter a senha do celular da sua esposa, a esposa tem que ter a senha do celular do seu marido. Não pode haver esse tipo de divisão dentro de casa. Deus está nos chamando para um avivamento, para um derramamento do seu Espírito, e a sua graça tem que se derramar na nossa vida. Põe limites com a mídia, põe limite com os aparelhos, põe limite com as amizades. Não passe da baliza, não passe do limite. Se é um profissional, não saia da área profissional. Se é um conselheiro, não saia da área do aconselhamento. Se é uma pessoa do sexo oposto, tem uma baliza divisória. Até ali dá para ir, dali para frente não dá. Até ali dá para deixar vir, dali para cá não dá para deixar chegar. Vamos nos cuidar. Deus quer trabalhar na sua igreja. Vamos lutar em nome de Jesus e vamos ser vencedor. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.